Eles riram da jovem mecânica por ser deficiente auditiva, até ela consertar o motor de um Fusca antigo. Na movimentada Rua das Palmeiras, em Joinville, a oficina Motor Forte despertava todas as manhãs com o barulho característico de ferramentas, motores e conversas entre mecânicos. Entre todos os sons que ecoavam pelo ambiente, havia um silêncio particular que chamava a atenção. O silêncio de Letícia Duarte, de 24 anos, a única mulher da equipe e a única com deficiência auditiva. Letícia chegava pontualmente às 7 da manhã, cumprimentava a todos com um sorriso discreto e se dirigia à sua bancada de trabalho. Seus aparelhos auditivos captavam parcialmente os sons ao redor, mas ela havia desenvolvido uma habilidade extraordinária para ler lábios e interpretar gestos. O que mais a incomodava não era a limitação auditiva, mas sim as expressões de descrédito que via nos rostos dos colegas. Roberto, o chefe da oficina, havia contratado Letícia há 2 anos, mais por pressão da legislação de inclusão do que por convicção de suas capacidades. Ele observava de longe como ela executava suas tarefas com precisão, mas raramente a incluía nos trabalhos mais complexos. Os outros mecânicos, Marcos, João, Felipe e Anderson, tratavam-na como uma estagiária permanente, delegando apenas serviços básicos, como troca de óleo e filtros. Durante os intervalos, Letícia percebia os sussurros e risadinhas direcionados a ela. Alguns colegas faziam piadas sobre seus aparelhos auditivos. Outros imitavam seus gestos quando ela se comunicava em libras com clientes surdos que ocasionalmente apareciam na oficina. Ela fingia não perceber, mas cada zombaria era como uma ferroada em seu coração. A jovem havia descoberto sua paixão por mecânica ainda criança, observando seu pai consertar carros na garagem de casa. Mesmo com a deficiência auditiva congênita, ela desenvolveu uma sensibilidade única para perceber vibrações, sons graves através do toque e uma capacidade visual extraordinária para detectar problemas mecânicos. Sua formação técnica foi brilhante, mas o mercado de trabalho mostrava-se cruel e preconceituoso. Na oficina Motor Forte, Letícia havia encontrado uma oportunidade, mas também um ambiente hostil, onde precisava provar diariamente que merecia estar ali. Ela sabia que era competente, talvez até mais que alguns colegas, mas o preconceito falava mais alto que a competência. Seus movimentos eram precisos, suas diagnoses certeiras, mas tudo isso parecia invisível aos olhos dos demais. As manhãs se repetiam com a mesma dinâmica. Ela recebia as tarefas mais simples, enquanto observava os colegas lidarem com os desafios reais da profissão. Letícia sonhava com o dia em que teria a chance de mostrar verdadeiramente do que era capaz. A segunda-feira começou como qualquer outra na oficina Motor Forte. Letícia organizava suas ferramentas quando percebeu Marcos e João conversando em tom baixo, próximo à máquina de café. Através da leitura labial, conseguiu entender fragmentos da conversa que a deixaram com o coração apertado. "Não entendo por que o Roberto mantém ela aqui", murmurou Marcos, gesticulando discretamente na direção de Letícia. "É mais para inglês ver do que para trabalhar de verdade." João balançou a cabeça, concordando. Ontem mesmo, ela demorou uma eternidade para trocar as pastilhas de freio da Hilux. Qualquer um de nós faria em metade do tempo. O que eles não sabiam era que Letícia havia detectado um problema adicional no sistema de freios daquele veículo. Um vazamento quase imperceptível no cilindro mestre que poderia causar um acidente grave. Ela havia corrigido o problema sem alardes, mas aparentemente sua dedicação extra foi interpretada como lentidão. Felipe, o mais jovem da equipe, aproximou-se dos 2 colegas carregando uma caixa de peças. "Vocês viram como ela fica fazendo aqueles gestos estranhos quando fala sozinha? Deve ser coisa de surdo mesmo", comentou com um sorriso malicioso. Anderson, que acabara de chegar de um teste de direção, juntou-se ao grupo.
O pior é quando ela tenta explicar alguma coisa e fica gesticulando como se estivesse dançando. Dá até pena, disse, imitando alguns movimentos exagerados que nada tinham a ver com a linguagem de sinais real. Letícia sentia as bochechas queimarem de vergonha e raiva. Ela havia desenvolvido uma estratégia mental para lidar com essas situações. Transformar cada piada maldosa em combustível para sua determinação. Cada risadinha às suas costas a fazia trabalhar com mais afinco. Cada comentário preconceituoso a motivava a ser ainda melhor no que fazia. Roberto observava tudo de sua sala envidraçada, mas raramente intervinha. Ele cumpria as exigências legais ao manter Letícia empregada, mas não se sentia obrigado a confrontar o ambiente hostil criado pelos funcionários. Sua postura omissa alimentava ainda mais o comportamento discriminatório dos mecânicos. Durante o almoço, Letícia costumava sentar-se sozinha no pequeno refeitório da oficina. Enquanto os colegas conversavam animadamente sobre futebol, carros e mulheres, ela aproveitava o momento para estudar manuais técnicos em seu celular ou revisar vídeos sobre novas técnicas de reparo automotivo. Naquele dia específico, ela decidiu dar uma caminhada pela oficina para esticar as pernas. Passou pelos boxes onde estavam os carros mais complexos sendo reparados, sempre pelos mecânicos veteranos. Observou atentamente cada procedimento, gravando mentalmente cada técnica utilizada. Sua memória visual era excepcional e ela absorvia conhecimento como uma esponja. Ao retornar para seu posto, Letícia encontrou um bilhete grudado em sua bancada. Surda e burra, combo perfeito. A caligrafia estava propositalmente disfarçada, mas ela reconheceu o papel usado habitualmente por Felipe para suas anotações. Letícia amassou o bilhete ofensivo e o jogou no lixo, mas as palavras ecoaram em sua mente durante todo o resto do dia. Naquela noite, em seu pequeno apartamento próximo ao centro de Joinville, ela se sentou diante do espelho do banheiro e removeu cuidadosamente seus aparelhos auditivos. No silêncio absoluto que conhecia desde criança, Letícia permitiu-se chorar. Lágrimas de frustração, de raiva, de cansaço emocional escorreram por seu rosto enquanto ela enfrentava sua própria imagem. Por que preciso provar o tempo todo que sou capaz? Pensou consigo mesma. Suas memórias voaram para a infância, quando descobriu sua paixão pelos motores. Seu pai, Antônio Duarte, era caminhoneiro e nos finais de semana transformava a garagem de casa em uma oficina improvisada. Letícia, então com apenas 8 anos, ficava hipnotizada, observando-o desmontar e remontar peças, diagnosticar problemas através do som do motor. Quando os médicos confirmaram sua deficiência auditiva severa, muitos disseram que ela jamais poderia seguir uma carreira técnica. Como vai ouvir o barulho dos motores? Questionavam. Mas Antônio teve uma visão diferente. Ele ensinou a filha a sentir as vibrações através das mãos, a perceber irregularidades através da observação visual, a diagnosticar problemas através de métodos alternativos aos convencionais. Filha, dizia seu pai, você tem um dom. Não precisa ouvir como os outros para entender as máquinas. Você as sente de uma forma que poucos conseguem. Essas palavras se tornaram seu mantra nos momentos mais difíceis. Letícia havia se formado como a melhor aluna de sua turma no curso técnico de mecânica automotiva. Seus professores ficavam impressionados com sua capacidade de diagnosticar problemas complexos usando métodos não convencionais. Ela desenvolveu técnicas únicas, como usar uma vara metálica para transmitir vibrações do motor diretamente às suas mãos, permitindo-lhe ouvir através do tato. Durante a faculdade de engenharia mecânica, que cursava no período noturno, Letícia se destacava nas disciplinas práticas. Seus colegas de classe a respeitavam e frequentemente pediam sua ajuda com projetos complexos. Era apenas no ambiente de trabalho que enfrentava resistência e preconceito. Naquela noite, ela abriu seu caderno de anotações técnicas,
Um compilado de mais de 2 anos de observações sobre cada veículo que havia reparado na oficina Motorforte. Suas anotações eram meticulosas, incluindo detalhes que os outros mecânicos normalmente ignoravam. Ela documentava padrões, correlações entre problemas e soluções inovadoras que havia desenvolvido. Letícia percebeu que havia se tornado uma expert silenciosa, acumulando conhecimento valioso enquanto os colegas a subestimavam. Sua deficiência auditiva havia aguçado outros sentidos de forma extraordinária. Ela conseguia detectar desalinhamentos através de vibrações quase imperceptíveis, identificar problemas elétricos observando padrões sutis de comportamento dos componentes. Eles não sabem do que sou capaz, murmurou para si mesma, renovando sua determinação. Mas um dia vão saber. A quarta-feira amanheceu chuvosa em Joinville e a oficina Motorforte recebeu uma série de veículos com problemas relacionados à umidade. Por volta das 10 da manhã, um barulho característico de motor batendo ecoou pela rua, anunciando a chegada de um Fusca 1300 azul claro de 1978. O proprietário, Sr. Edmundo, um aposentado de 68 anos, desceu do veículo com dificuldade. Sua expressão preocupada revelava o carinho que sentia pelo carro, uma herança de seu falecido irmão. Dr. Roberto, disse ele com voz trêmula, o Fusquinha está fazendo um barulho terrível. De repente começou a bater e agora nem pega mais. O Roberto saiu de sua sala para receber o cliente, seguido pelos mecânicos curiosos. O Fusca havia parado bem em frente à oficina, com o motor ainda fumegando levemente. Edmundo explicou que estava voltando da consulta médica quando o veículo começou a apresentar falhas súbitas. Já levei em 2 oficinas, explicou o idoso com os olhos marejados. Um disse que o motor fundiu, outro falou que não vale a pena consertar, mas esse carro é tudo que me resta do meu irmão. Por favor, vejam se tem jeito. Marcos foi o primeiro a se aproximar do veículo. Tentou dar a partida, mas o motor apenas produziu um ruído metálico alto e se recusou a funcionar. Parece que o virabrequim travou, comentou, balançando a cabeça negativamente. Vai dar um trabalho danado. João juntou-se à inspeção, removendo a tampa do motor traseiro. O motor boxer do Fusca estava visivelmente quente e havia sinais de óleo queimado no compartimento. Está complicado, seu Edmundo, disse ele após alguns minutos de análise. Pelo barulho e pelo que estou vendo, pode ser motor baixo mesmo. Felipe, sempre ansioso para demonstrar conhecimento, interveio. Esses motores antigos são complicados. Quando trava assim, geralmente é porque algum pistão gripou. Vai ter que desmontar tudo. Anderson concordou com a avaliação, sugerindo que o orçamento seria muito alto para um carro daquela idade. Roberto observava a situação com preocupação comercial. Serviços de motor baixo demandavam muito tempo e trabalho, nem sempre sendo lucrativos para oficinas menores. Vamos fazer uma avaliação mais detalhada, disse diplomaticamente ao cliente. Mas realmente pode ser algo sério. Enquanto os mecânicos discutiam teorias sobre o problema, Letícia observava tudo de longe, próxima à sua bancada. Ela havia notado alguns detalhes que aparentemente passaram despercebidos pelos colegas. A forma como o motor havia parado, o tipo de ruído que produziu, algumas características específicas do veículo. Durante o almoço, os comentários giraram em torno do Fusca problemático. Coitado do velho, disse Marcos. Mas não tem muito o que fazer com esses carros antigos. Peça cara, mão de obra complicada. Os demais concordaram, já considerando o caso praticamente perdido. Letícia, que almoçava sozinha como de costume, não conseguia parar de pensar no desespero que havia visto nos olhos do Sr. Edmundo. Ela conhecia bem aquela expressão. Era a mesma que via no espelho quando se sentia desvalorizada e incompreendida. Talvez aquele fosse o momento que tanto esperava.
Na tarde de quarta-feira, o Fusca azul permanecia estacionado em frente à oficina Motor Forte como um enigma mecânico. Senhor Edmundo havia retornado ansioso por notícias e Roberto teve que dar a ele uma resposta desanimadora. Todos os mecânicos indicavam que seria necessário um motor baixo completo, com custos que superariam o valor do veículo. Doutor Roberto, implorou o idoso com lágrimas nos olhos, esse carro não é apenas um meio de transporte para mim. Foi meu irmão quem me ensinou a dirigir nele. Levei minha esposa para o hospital quando ela estava doente. Trouxe meus netos da maternidade. Não posso simplesmente desistir. A cena comovente sensibilizou até os mecânicos mais céticos. Marcos, apesar de sua postura inicial, ofereceu-se para tentar uma última inspeção. Vou dar uma olhada mais detalhada no motor, disse ele, mas não quero criar falsas esperanças. Durante 40 minutos, Marcos trabalhou intensamente no Fusca, removendo peças, verificando componentes, testando diferentes hipóteses. João e Felipe o auxiliaram, emprestando ferramentas e oferecendo sugestões. Anderson trouxe um compressor de ar para limpar melhor o compartimento do motor e facilitar a visualização dos componentes internos. Definitivamente travou, concluiu Marcos, limpando as mãos sujas de graxa. O pistão do cilindro número 3 está completamente gripado. Não tem como destravá-lo sem desmontar todo o motor. A expressão em seu rosto confirmava a seriedade do diagnóstico. Roberto chamou o Sr. Edmundo para uma conversa reservada em sua sala. A conversa durou cerca de 15 minutos, e quando ambos retornaram, era visível que o idoso estava arrasado. Vou pensar no que fazer, disse ele com voz embargada. Talvez tenha chegado a hora de me despedir do Fusquinha. Os mecânicos começaram a organizar suas ferramentas e limpar a área de trabalho. O expediente estava chegando ao fim e todos se preparavam para encerrar mais um dia. Felipe comentou baixinho com Anderson. É triste ver o velho assim, mas não dá para fazer milagre. Foi nesse momento que Letícia tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela se levantou de sua bancada, caminhou determinadamente até onde estava o Fusca e, sem pedir permissão a ninguém, abriu o capô traseiro do veículo. Sua atitude surpreendeu a todos, especialmente porque ela raramente tomava iniciativas tão ousadas. Letícia, o que você está fazendo? Perguntou Roberto com tom de advertência. Já verificamos tudo. O motor está travado. Mas ela não respondeu. Seus aparelhos auditivos captaram apenas parcialmente a pergunta e ela estava completamente concentrada em sua inspeção. Com movimentos precisos e metódicos, Letícia começou a examinar o motor de uma forma completamente diferente da abordagem utilizada pelos colegas. Ela colocou as mãos sobre diferentes componentes, sentindo vibrações e temperaturas. Seus dedos percorriam fios, mangueiras e peças metálicas, como se estivesse lendo um mapa tridimensional. Os mecânicos observavam com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Alguns sussurravam comentários sarcásticos sobre a surda tentando ouvir o motor, mas a concentração absoluta de Letícia era impressionante. Ela parecia estar em uma comunhão especial com a máquina. Letícia trabalhou em silêncio absoluto por mais de 20 minutos, completamente alheia aos comentários e olhares curiosos dos colegas. Suas mãos experientes percorreram cada centímetro do motor boxer do Fusca, utilizando métodos que ela havia desenvolvido ao longo dos anos para compensar sua deficiência auditiva. Ela removeu cuidadosamente a vela do cilindro número 3. Exatamente o mesmo que Marcos havia identificado como problemático. Com uma lanterna pequena, iluminou o interior do cilindro e observou atentamente. Sua expressão facial revelava concentração intensa, como se estivesse decifrando um código complexo. "O que ela está procurando que a gente não viu?", murmurou João para Felipe, observando os movimentos precisos de Letícia. Roberto aproximou-se também, curioso para entender a abordagem diferenciada que ela estava adotando. Letícia então fez algo que surpreendeu a todos.
Ela pegou uma vara metálica fina, uma ferramenta que ela própria havia adaptado para seu uso pessoal, e a introduziu delicadamente no cilindro. Com a outra extremidade da vara encostada em seu ouvido, ela criou um condutor de som que amplificava vibrações internas do motor. "Mas que diabos ela está fazendo?" sussurrou Anderson, sem entender a técnica que Letícia utilizava. Para os outros mecânicos, aquilo parecia mais um ritual místico do que um procedimento técnico reconhecido. Após alguns minutos, utilizando sua técnica especial, Letícia removeu a vara e moveu-se para a parte frontal do veículo. Ela abriu o capô dianteiro e começou a examinar o sistema elétrico com a mesma metodologia meticulosa. Seus dedos seguiam os fios, verificando conexões e testando continuidade através do tato. Foi quando ela encontrou algo que todos haviam ignorado. Um fio terra do sistema de ignição estava com mau contato, quase solto, escondido atrás do reservatório de gasolina. O fio estava corroído e proporcionava uma conexão intermitente que afetava todo o funcionamento do motor. Letícia sinalizou para Roberto que precisava de algumas ferramentas específicas. Como ele não compreendia Libras, ela apontou para os itens necessários: uma chave Phillips pequena, pasta condutiva e um pedaço de fio terra novo. Roberto, intrigado com a descoberta, providenciou os materiais solicitados. Com movimentos precisos, ela limpou a conexão corroída, aplicou pasta condutiva e refez a ligação do fio terra de forma adequada. Todo o procedimento levou apenas 15 minutos, mas a concentração que ela demonstrava era impressionante. Os demais mecânicos observavam em silêncio crescente. "Será que é só isso?" perguntou Marcos ceticamente. "Um fio terra não pode travar um motor inteiro?" Felipe balançou a cabeça concordando, convencido de que o problema era muito mais complexo do que uma simples questão elétrica. Letícia então retornou ao motor traseiro e, para surpresa de todos, tentou girar manualmente o virabrequim usando uma chave apropriada. Lentamente, com movimentos cuidadosos, ela conseguiu fazer o motor girar, algo que havia sido impossível para os outros mecânicos. "Não acredito", murmurou João, aproximando-se para ver melhor. Como ela conseguiu destravar? A expressão de descrença era geral entre os presentes, incluindo Roberto, que observava tudo com crescente admiração. Com o motor aparentemente destravado, Letícia fez sinal para que alguém tentasse dar a partida no Fusca. Roberto, ainda incrédulo com o que havia presenciado, dirigiu-se ao interior do veículo e girou a chave de ignição. Para espanto geral, o motor pegou imediatamente e começou a funcionar com uma suavidade impressionante. O ronco característico do motor boxer do Fusca ecoou pela oficina, mas desta vez sem nenhum ruído anômalo. O motor, que havia sido diagnosticado como completamente travado, agora funcionava perfeitamente, como se jamais tivesse apresentado qualquer problema. O silêncio que se fez na oficina foi ensurdecedor. Senhor Edmundo, que havia permanecido sentado na pequena área de espera, levantou-se rapidamente ao ouvir o som do motor de seu Fusca. Suas pernas tremiam de emoção enquanto ele se aproximava do veículo, mal acreditando no que seus ouvidos captavam. "Meu Deus!" murmurou com lágrimas nos olhos. "É o ronco do Fusquinha!" Os mecânicos ficaram paralisados, observando Letícia com uma mistura de surpresa, admiração e constrangimento. Marcos, que havia passado quase uma hora tentando resolver o problema, aproximou-se dela com uma expressão de completa perplexidade. "Como você soube que era problema elétrico?" perguntou, genuinamente interessado em compreender. Letícia tentou explicar através de gestos, mas a comunicação se mostrava difícil devido ao choque emocional do momento. Roberto, percebendo a situação, pediu para que ela escrevesse em um papel o que havia identificado. Com caligrafia clara e organizada, ela explicou sua descoberta. "O motor não estava travado mecanicamente", escreveu ela. "O problema era no sistema de ignição. O fio terra, com mau contato, causava descargas irregulares que faziam o motor bater e eventualmente parar de funcionar.
Quando vocês tentavam dar a partida, o problema elétrico impedia a ignição adequada, dando a impressão de travamento mecânico. João leu a explicação em voz alta para os demais. E, gradualmente, a genialidade do diagnóstico de Letícia se tornou clara para todos. Felipe, que havia feito piadas sobre suas habilidades, agora a observava com respeito genuíno. Ela identificou algo que nenhum de nós percebeu, admitiu ele, baixando a cabeça envergonhado. Anderson, sempre o mais técnico do grupo, examinou a reparação feita por Letícia e ficou impressionado com a precisão do trabalho. A conexão está perfeita, comentou. E realmente, se o terra estava com um mau contato intermitente, poderia causar exatamente os sintomas que o carro apresentava. Roberto aproximou-se de Letícia e, pela primeira vez em 2 anos, olhou para ela com verdadeiro reconhecimento profissional. Como você desenvolveu essa técnica de usar a vara metálica para diagnosticar problemas internos? Perguntou, demonstrando interesse genuíno em aprender. Letícia escreveu novamente. Desenvolvi métodos alternativos para compensar minha deficiência auditiva. A vara transmite vibrações que me ajudam a ouvir o que está acontecendo dentro do motor. Cada problema mecânico produz um padrão específico de vibração. Senhor Edmundo aproximou-se de Letícia com os olhos ainda marejados de emoção. Ele não sabia como expressar sua gratidão adequadamente. Então, simplesmente segurou as mãos dela entre as suas e murmurou: "Obrigado, minha filha. Você salvou muito mais do que um carro hoje." A notícia sobre o diagnóstico brilhante de Letícia se espalhou rapidamente pela oficina Motor Forte e começou a reverberar entre os clientes e fornecedores. Senhor Edmundo, emocionado com a recuperação de seu Fusca, não conseguia parar de contar para todos como uma moça especial havia salvado seu veículo quando todos os outros haviam desistido. Roberto convocou uma reunião com toda a equipe na manhã seguinte. Pela primeira vez, desde que Letícia havia sido contratada, ela foi convidada a sentar-se à mesa principal, junto com os mecânicos veteranos. A atmosfera estava diferente. Havia um respeito novo no ar que ela nunca havia experimentado antes. "Ontem presenciamos algo excepcional", começou Roberto, dirigindo-se a toda a equipe. Letícia demonstrou um nível de competência técnica e capacidade diagnóstica que impressionou a todos nós. Ela resolveu em 1 hora um problema que nós não conseguimos solucionar em meio dia de trabalho. Marcos foi o primeiro a se pronunciar, claramente constrangido com sua postura anterior. "Eu preciso pedir desculpas", disse ele, olhando diretamente para Letícia. "Subestimei você completamente. Aquela técnica que você usou é genial e eu gostaria de aprender mais sobre esses métodos alternativos de diagnóstico." João concordou, admitindo que havia muito a aprender com a abordagem única de Letícia. Nunca havia pensado em usar vibrações para diagnosticar problemas internos do motor, comentou. "Isso poderia revolucionar a forma como trabalhamos com motores antigos e complexos." Felipe, visivelmente envergonhado, foi o mais direto em suas desculpas. "Letícia, eu fui um idiota. Fiz piadas cruéis e não reconheci seu valor profissional. Você é muito melhor mecânica do que eu, e isso é um fato." Suas palavras soaram sinceras, revelando um genuíno arrependimento. Anderson, sempre mais reservado, expressou sua admiração pela capacidade técnica demonstrada. "Sua formação acadêmica realmente faz diferença", disse ele. "Você tem uma base teórica sólida que complementa perfeitamente suas habilidades práticas desenvolvidas." Roberto então anunciou uma decisão que surpreendeu a todos. A partir de hoje, Letícia será promovida a mecânica sênior e receberá o mesmo salário dos demais profissionais experientes da equipe. Além disso, ela passará a liderar nossos diagnósticos mais complexos. A promoção representava muito mais do que um aumento salarial. Significava reconhecimento, respeito e a oportunidade de finalmente demonstrar todo o seu potencial. Letícia sentiu lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto.
Mas estas eram muito diferentes das lágrimas de frustração que havia derramado tantas vezes. Os colegas começaram a fazer perguntas técnicas sobre os métodos que ela utilizava. Letícia pegou um caderno e começou a desenhar e explicar suas técnicas através de diagramas detalhados. Sua paixão pela mecânica transparecia em cada traço, em cada explicação. "Posso ensinar essas técnicas para vocês", escreveu ela. "Alguns métodos podem ser úteis mesmo para quem tem audição normal. Podemos nos tornar uma equipe mais completa, combinando diferentes abordagens." Roberto sorriu genuinamente pela primeira vez ao se dirigir a Letícia. "Acho que temos muito a aprender uns com os outros", disse ele. "Sua perspectiva única pode nos tornar a melhor oficina da região." Nas semanas seguintes à resolução do caso do Fusca Azul, a dinâmica da oficina Motorforte mudou completamente. Letícia não era mais a moça com deficiência auditiva que trabalhava lá. Ela havia se tornado a mecânica genial que resolve casos impossíveis. A notícia de suas habilidades excepcionais se espalhou pela cidade de Joinville. Clientes começaram a procurar especificamente por ela, trazendo veículos com problemas complexos que outras oficinas não conseguiam solucionar. Um empresário local trouxe sua BMW com um ruído intermitente que nenhum técnico havia conseguido identificar. Em 2 horas, Letícia diagnosticou um problema no sistema de injeção eletrônica que estava causando microfalhas imperceptíveis ao ouvido humano comum. A relação com seus colegas de trabalho se transformou radicalmente. Marcos tornou-se seu parceiro mais próximo, sempre interessado em aprender suas técnicas inovadoras. "Você me ensinou que existem formas diferentes de ouvir um motor", disse ele durante um dos intervalos. "Nunca imaginei que a deficiência auditiva pudesse se tornar uma vantagem profissional." João desenvolveu um interesse especial pelas adaptações tecnológicas que Letícia utilizava. Ela havia criado pequenos dispositivos que amplificavam vibrações e transmitiam informações através do tato. "É como se você tivesse superpoderes", brincou ele, observando-a trabalhar com suas ferramentas personalizadas. Felipe se tornou um dos maiores defensores de Letícia na oficina. Sempre que algum cliente novo demonstrava surpresa ou ceticismo ao ver uma mulher com aparelhos auditivos trabalhando em seu veículo, ele imediatamente intervinha. "Ela é a melhor mecânica de Joinville. Seu carro está em excelentes mãos." Anderson começou a documentar as técnicas de Letícia, sugerindo que ela escrevesse um manual sobre diagnóstico automotivo para pessoas com deficiência auditiva. "Isso poderia ajudar muita gente que enfrenta os mesmos desafios que você", sugeriu ele com entusiasmo. Roberto implementou mudanças estruturais na oficina para acomodar melhor as necessidades de Letícia e tornar o ambiente mais inclusivo. Ele instalou sinalizadores visuais para complementar os alarmes sonoros, reorganizou o layout para melhorar a comunicação visual entre a equipe e até contratou um intérprete de Libras para atender clientes surdos que começaram a procurar a oficina. A transformação mais notável, porém, foi na autoestima e confiança de Letícia. Ela começou a sugerir melhorias nos processos da oficina, propôs a aquisição de equipamentos de diagnóstico mais modernos e até apresentou um projeto para criar um setor especializado em veículos antigos e clássicos. "Sabe", escreveu ela em uma mensagem para Roberto, "minha deficiência me forçou a desenvolver métodos únicos que podem ser valiosos para toda a equipe. Talvez possamos oferecer serviços especializados que outras oficinas não conseguem fornecer." O caso do Fusca Azul se tornou lendário na região. Senhor Edmundo visitava a oficina mensalmente, não apenas para manutenção preventiva, mas para conversar com Letícia e contar para outros clientes sobre o milagre que ela havia realizado. "Ela não apenas consertou meu carro", dizia ele emocionado. "Ela me devolveu as memórias mais preciosas da minha vida."
A oficina Motor Forte começou a receber visitas de estudantes de engenharia mecânica interessados em conhecer as técnicas inovadoras de Letícia. Professores universitários procuraram-na para palestras sobre diagnóstico alternativo e inclusão no mercado de trabalho técnico. Uma emissora de televisão local fez uma reportagem sobre sua história, destacando como a superação e a inovação podem transformar desafios em oportunidades. Durante a entrevista, Letícia declarou: "Minha deficiência auditiva não me limita. Ela me deu ferramentas únicas para enxergar problemas que outros não conseguem perceber." A mudança mais profunda, entretanto, ocorreu na forma como Letícia se via profissionalmente. Ela não se sentia mais uma funcionária tolerada por questões legais, mas sim uma especialista respeitada e valorizada. Sua paixão pela mecânica, que sempre esteve presente, agora podia ser expressa livremente, sem receios ou constrangimentos. 6 meses após o incidente do Fusca Azul, a oficina Motor Forte havia se tornado uma referência em Joinville para diagnósticos complexos e serviços especializados. Letícia Duarte, agora reconhecida como a principal especialista da equipe, trabalhava em um projeto ambicioso: a criação de um centro de treinamento para mecânicos com diferentes tipos de deficiência. A ideia surgiu quando ela recebeu dezenas de mensagens de pessoas com deficiência auditiva de todo o Brasil, inspiradas por sua história. Muitos relatavam dificuldades similares para ingressar no mercado de trabalho técnico devido ao preconceito e à falta de adaptações adequadas. Roberto, que havia se tornado um grande defensor da inclusão, abraçou o projeto com entusiasmo. "Letícia nos mostrou que a diversidade traz inovação", declarou ele durante uma reunião com investidores locais interessados em apoiar a iniciativa. "Queremos replicar essa transformação em escala maior." O relacionamento entre Letícia e seus colegas evoluiu para uma parceria verdadeira. Marcos tornou-se seu co-instrutor no programa de treinamento, combinando técnicas tradicionais com os métodos inovadores que ela desenvolveu. "Aprendi mais sobre mecânica trabalhando com a Letícia do que em 10 anos de experiência anterior", admitiu ele durante uma entrevista. João e Felipe se especializaram em criar adaptações tecnológicas para diferentes tipos de deficiência, desenvolvendo ferramentas que amplificam vibrações, convertem sons em sinais visuais e facilitam a comunicação em ambientes ruidosos. "A Letícia nos ensinou que a tecnologia deve servir as pessoas, não o contrário", explicou João. Anderson documentou todas as técnicas e criou um manual ilustrado que se tornou referência em escolas técnicas de todo o país. O livro Diagnóstico Automotivo Além dos Sentidos recebeu reconhecimento da comunidade acadêmica e foi traduzido para outros idiomas. A oficina começou a receber visitas de delegações internacionais interessadas em conhecer o modelo de inclusão desenvolvido ali. Representantes de países europeus e americanos vieram estudar como uma pequena oficina em Joinville havia revolucionado a abordagem tradicional da mecânica automotiva. Senhor Edmundo, com seu Fusca azul sempre impecável, tornou-se uma espécie de mascote não oficial da oficina. Ele frequentemente trazia outros proprietários de carros antigos para conhecer Letícia, criando uma rede de entusiastas que contribuiu significativamente para o crescimento do negócio. "Aquele dia mudou minha vida", refletiu Letícia durante uma palestra para estudantes universitários. "Não apenas porque finalmente consegui mostrar minhas habilidades, mas porque descobri que minha diferença pode ser minha maior força." A transformação pessoal de Letícia foi igualmente notável. Ela retomou os estudos de engenharia mecânica com nova motivação, especializando-se em tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. Seus projetos acadêmicos focavam no desenvolvimento de equipamentos que democratizam o acesso às profissões técnicas.
Roberto implementou uma política oficial de inclusão na oficina, estabelecendo parcerias com organizações de pessoas com deficiência e criando um programa de estágios especializados. A Letícia nos provou que, quando oferecemos oportunidades reais, recebemos contribuições extraordinárias em troca, declarou ele. A história de Letícia se espalhou muito além de Joinville, inspirando mudanças em políticas públicas e práticas empresariais relacionadas à inclusão. Ela foi convidada a participar de comissões governamentais sobre acessibilidade no trabalho e se tornou uma voz influente na discussão sobre diversidade no setor técnico. O impacto mais profundo, entretanto, foi na percepção social sobre deficiência e capacidade profissional. A oficina Motorforte se tornou um símbolo de que a inclusão verdadeira não apenas beneficia as pessoas com deficiência, mas enriquece toda a sociedade com perspectivas e soluções inovadoras. No final de um dia particularmente movimentado, enquanto organizava suas ferramentas personalizadas, Letícia refletiu sobre a jornada que havia percorrido. O silêncio que uma vez a isolava, agora era sua aliada mais poderosa, permitindo-lhe ouvir nuances que outros perdiam no ruído do cotidiano. O Fusca azul de Sr. Edmundo passou pela oficina naquele momento, com seu ronco característico e saudável. Letícia sorriu, lembrando-se de como aquele pequeno carro havia sido o catalisador de uma transformação que ultrapassou todas as suas expectativas. Às vezes, pensou ela, é preciso apenas uma oportunidade para quebrar anos de preconceito e mostrar ao mundo que o talento verdadeiro fala mais alto que qualquer limitação. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.